Pessoal, boa noite. Então, nós estamos aqui mais uma vez para celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Virtualmente. Nós esperamos que logo a gente se reúna como igreja, tá bom? Então, que a paz seja convosco, seja com a sua família, que Deus possa te agraciar com a santa paz e a graça dele, ok? Nós vamos fazer uma leitura em 1 Pedro, no capítulo 2. Mas antes disso, novamente, eu vou indicar para os irmãos esse livro, né? Procure ele é barato, você vai comprar ele aí na internet, você pode comprar o e-book, O Peregrino, ok? Hoje eu vou fazer uma citação de novo dele, livro maravilhoso, O Peregrino, tá? É uma ficção, é uma história cristã muito boa, muito boa. Então, eu te aconselho mesmo a lê-la. Ok? Vamos fazer a leitura então? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ok? Vamos fazer a nossa oração então nesse momento? Se você puder, feche os seus olhos aí comigo, vamos orar. Senhor, nós queremos fazer uma oração a Ti, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. O Senhor abençoe este culto aqui que nós vamos prestar ao Senhor neste domingo. Pedimos a Deus que o Espírito Santo esteja no nosso meio, que fale aos nossos corações. Nós desejamos a Sua presença, desejamos, ó Deus, o Seu toque, desejamos, ó Deus, a Tua segurança. Desejamos que o Senhor, ó Deus, possa, de fato, guardar os nossos corações com paz nesse tempo. Obrigado por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo são tempos de perseverança. Se você olhar na Bíblia, em todo tempo difícil, você vai encontrar a palavra perseverança atrelada a esses momentos difíceis. A palavra perseverança, então, sempre sendo dito por meio de Jesus Cristo, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, né? Jesus Cristo, quando falava sobre o princípio das dores do final dos tempos, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é algo que Deus nos ajuda a ter ela. Existe a doutrina da graça, né? E nós sabemos que o quinto ponto, né, do calvinismo é a perseverança dos santos, né? São 5 pontos, né? Em inglês é a tulip que nós chamamos. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. O que é isso? A Bíblia nos mostra essa doutrina de que Deus vai nos abençoar para que nós perseveremos até o final da nossa caminhada e não desviemos por causa de problemas, dificuldades, guerras, dores, por causa de nada. Deus vai nos dar essa graça, mas nós vamos cooperar com essa graça para perseverar. Então, todo aquele que é salvo, que foi regenerado no seu coração, que de fato conhece a Deus, ele perseverará até o final. Então, se você é um cristão regenerado, você sabe que você de fato é um cristão e que Cristo trocou o seu coração de pedra por um coração de carne, você não precisa viver sofrendo, com medo de se desviar, com medo de abandonar a fé porque as coisas se dificultaram, porque Cristo sempre estará contigo para te ajudar. Por isso lá no livro de Salmos diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor de todas o levanta. No livro O Peregrino mostra várias vezes o peregrino tropeçando. Ele tropeçou, por exemplo, no Vale do Sono, e ali ele dormiu demais no Vale do Sono, e ele perdeu o pergaminho dele, a palavra de Deus, as escrituras, e ele chorou muito, e ele teve que andar muito, né, de volta para ver se achava. Ele encontrou de novo o pergaminho, a palavra de Deus, mas ele teve aquela consequência ali de ter que voltar, né, no caminho por um tempo e procurar esse livro dele. E também outras
outros deslizes, né? O peregrino contando a história, então, da trajetória de um cristão e a nossa vida da fé de uma forma fictícia, né? Mas que, sim, é totalmente bíblico, um livro maravilhoso. Hoje eu quero falar, então, com vocês sobre maturidade cristã. Por isso que eu estou falando sobre perseverança. A perseverança é algo que tem a ver com aqueles que amadureceram na fé. Aqui nós lemos, então, no livro de 1 Pedro, que vai estar falando sobre os cristãos que são casa espiritual, né? Nós que nascemos de novo sabemos que somos casa espiritual e nós abandonamos constantemente, não vivemos com o pecado na nossa vida, nós estamos sempre deixando esse pecado, né? Sempre que ele nos assedia e nos rodeia, nós estamos sempre deixando ele. Pedro então vai dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja e toda sorte de maledicência. Nós temos que continuar abandonando estes pecados, principalmente porque períodos difíceis são períodos de tentação, né? O peregrino, por exemplo, ele foi dito a ele pelo evangelista, que é outro personagem, que ele, juntamente com seu amigo fiel, eles teriam que passar pela feira das vaidades. E ali na feira das vaidades as pessoas tentariam vender toda sorte de coisas inúteis e vaidosas para prendê-los no meio do caminho, para que eles não continuassem a peregrinação deles em direção à cidade celestial. Nós sabemos que vamos ser tentados por muitas coisas fúteis na nossa trajetória, né, para tentar nos parar no meio do caminho ou para desacelerar o nosso passo em direção ao nosso destino eterno, que é a salvação. Bom, o que Pedro vai dizer aqui, depois disso, é que nós devemos desejar ardentemente, como crianças, o leite espiritual para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. A verdade é que quem nasceu de novo deseja Deus, deseja a palavra de Deus, deseja se alimentar de Deus. Porque aquele que não se alimenta de Deus vive justamente essas práticas aqui, a maldade, a inveja, a maledicência. E tudo isso, né, é imaturidade. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele mostra, né, aos cristãos de Coríntios que eles são imaturos, que eles não estão preparados, e é por isso que tinha muitas guerras e muitas brigas ali no meio deles, no meio da igreja, no meio das famílias, das igrejas, famílias que congregavam na igreja, tinham muitas guerras, muitas brigas. Eram pessoas, então, que não estavam espiritualmente maduras. E chegou um tempo de nós amadurecermos espiritualmente. Chegou um tempo de nós, então, crescermos no Senhor. Crescermos na nossa dedicação a Deus, no nosso conhecimento a Deus. Como está escrito lá no livro de Lucas, nós devemos crescer no Evangelho de Lucas, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, então, devemos avançar. Aqui Pedro está dizendo que nós devemos desejar o leite espiritual. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que os cristãos, até hoje, eles se alimentavam de alimento líquido, de leite, porque eles não estavam preparados para comer coisas sólidas, para comer de fato a palavra de Deus de uma forma mais sólida e entender doutrinas importantes. Então, por exemplo, eu preciso te dizer que a palavra de Deus, ela fala sobre a eleição. Eu postei aí, alguns irmãos viram, né, Charles Spurgeon, que foi o pregador do século XIX, ele diz, a doutrina da eleição, ela é bíblica, e eu acredito nela porque se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca escolheria Deus. Nós nascemos em pecado, tendentes a ficar na feira das vaidades, como ali o peregrino e o fiel passaram. Mas foi por causa de Deus ter nos chamado é que nós então nos tornamos cristãos. Não é mérito nosso, porque senão seria pelas obras. A nossa salvação, o nosso chamado, a nossa eleição é toda para a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação é o quê? É um dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, a graça de Deus veio até nós. Então você foi eleito por Deus, você não escolheu
ao Senhor. O Senhor é que te escolheu. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, a palavra de Deus diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vocês possam ir e dar fruto e o vosso fruto permanecer. A Bíblia diz também em João capítulo 6, ali no verso 37, que todos aqueles que o Pai deu a Jesus, que o Pai enviou para Jesus, todos eles, então, Jesus guarda. Jesus faz uma oração no capítulo 17 de João, né? Pai, eu oro pelos que o Senhor me deu para que o Senhor os guarde do mundo. Então, nós precisamos crescer espiritualmente e saber que nós fomos eleitos por Deus. E essa eleição, ela não é em vão. Nós devemos desenvolver essa salvação que nos foi dada com temor e com tremor. Nós devemos pregar o evangelho às pessoas, porque nós não sabemos quem Deus elegeu. E nós queremos então pregar para todos, para que todos aqueles que o Pai elegeu sejam chamados pelo Evangelho. Porque quem ouve o Evangelho é eleito de Deus, o Espírito Santo fala ao coração daquela pessoa, e aí o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João capítulo 16, ali no versículo 9. Então, nós precisamos nos atentar para continuarmos crescendo e não ficarmos sempre nessa guerrinha de criança, como a igreja de Corinto, não é? Sempre sendo alimentado por coisas pequenas. Existem igrejas que as pessoas sempre precisam ficar com aquelas mesmas pregaçõezinhas, entendeu? Olha, não pode pecar, aí começa a botar lei, né? Olha, não pode beber bebida alcoólica porque é pecado. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, nós precisamos crescer. Nós somos casa de Deus, nós somos preparados para uma missão maior. Não estou dizendo que a gente não deve pregar mais o pecado, a gente prega contra o pecado, mas nós devemos desenvolver. Olha, tem um texto muito importante em Hebreus 5,12 que diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestre, quando nós já devíamos ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, novamente nós temos que voltar aos ensinos elementares para tomar leite espiritual, visto que nós não estamos crescendo e não estamos sendo alimentados com alimento sólido. Então, isso é uma coisa que nós devemos rever. Nós, né, já temos um tempo para desenvolver e para nos tornarmos mestres, no sentido de aprender a palavra de Deus e seguir ela. Você vê que os apóstolos, eles andaram 3 anos com Jesus, depois foram batizados pelo Espírito Santo e eles caminharam sozinhos. Hoje em dia existem pessoas 10 anos andando com Jesus e ainda não aprenderam as coisas elementares. Deixa eu tomar uma água aqui. E ainda não aprenderam as coisas elementares. Então nós precisamos avançar. Nós precisamos o quê? Desenvolver. Colossenses 2,19 diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós que estamos ligados a Jesus Cristo, que é o cabeça da nossa vida espiritual, nós crescemos um crescimento que provém de Deus. Né? Deus provém o crescimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz: um planta, Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Deus nos dá o crescimento espiritual por meio, então, das suas orações, por meio das palavras que você ouve, por meio da sua congregação com a igreja. Então, até hoje, existem pessoas com dificuldade em congregar na igreja, existem pessoas com dificuldade em ofertar, contribuir na igreja, tem lugares que você não pode falar de dízimo, né? Que a pessoa fica brava, né? Assim, não entenderam as coisas. Quando Cristo é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida por completo. E nós, então, não ficamos com essas pequenas coisas. A verdade é, como eu disse, eu já citei algumas coisas, mas o que eu citaria é uma parte do livro O Peregrino, é que quando ele encontrou seu amigo fiel, nessa estrada em direção à cidade celestial, eles encontraram um homem chamado Falastrão. E esse Falastrão, ele falava muito bem das Escrituras, muito bem. E ele conseguiu, né, enganar o fiel.
Só que chegou uma hora que o cristão chamou o fiel e disse assim: olha, o falastrão, ele sabe muito das escrituras, mas pratica muito pouco. Se você chegar e começar a conversar com ele sobre a religião prática, sobre a evangelização, sobre de fato a salvação na prática, sobre ajudar os pobres, sobre a firmeza da congregação na igreja, ele vai se desviar do assunto e não vai querer mais conversar com você. E dessa forma, então, né, o fiel foi até o falastrão, que falava muito bem da Bíblia e tudo mais, mas não praticava ela. Então existe isso. A imaturidade espiritual acontece quando não há prática das Escrituras. Jesus disse que quem ouve e não pratica é como alguém que coloca a sua casa, né, constrói essa casa na areia. E quando vem a tempestade, vem a chuva forte, essa casa ela vai cair. Tiago diz que quem ouve a palavra e não pratica ela é como alguém que vai para frente do espelho, vê que está desarrumado, e não se arruma e vai embora. Então, muitos ouvem a palavra, muitos já conhecem muitos textos bíblicos, muitos sabem até recitar textos bíblicos, né? Mas não estão praticando ela. É o caso do falastrão. Ele gostava muito de falar porque ele era vaidoso. E ele gostava muito de apresentar os seus conhecimentos bíblicos, né, para as pessoas, mas quando entrava no território da prática, né, ele sempre dava um jeito de fugir. Ele não abandonava o que nós lemos aqui em Pedro, né, a malícia, o dolo, a hipocrisia, as invejas. Então, nós precisamos crescer na prática. O falastrão se desvinculou do fiel e do cristão, foi para outros lados, enquanto o fiel e o cristão continuaram a sua trajetória em direção à cidade celestial. Então, nós estamos crescendo. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala do amor, ele vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Quando eu conheci ao Senhor, a minha luta era contra certos tipos de coisa. Agora não mais, porque eu não sou mais menino na fé. Eu não sou, porque quando nós nascemos na fé é como se nós fôssemos uma criança espiritual. A gente precisa o quê? De cuidados para tudo. A gente precisa de pessoas, de outros cristãos mais maduros para tudo. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando de raciocinar como menino e vai crescendo nas coisas espirituais. E como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 2, o homem espiritual entende as coisas de Deus. Né? Não é o menino espiritual, é o homem espiritual, o homem se referindo a homem e mulher, e vai entender então as coisas de Deus. Então nós precisamos caminhar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Por exemplo, eu preciso te dizer que Jesus não morreu para salvar todo mundo. Sabe por quê? Porque o inferno existe. E se o inferno existe, é para que haja destino para algumas coisas. Né? Nós sabemos que Satanás e os seus demônios vão ser destinados ao inferno e ao lago de fogo, e todos os que seguirem as obras de Satanás e os seus demônios também serão destinados ao lago de fogo. Se todas as pessoas foram criadas fossem para o céu, nós não então acreditaríamos na Bíblia. Porque essa é uma doutrina que se chama universalismo, todos vão para o céu. E isso não é verdade. Existem pessoas que não vão para o céu, simplesmente porque não creram em Jesus, né? E não foram destinadas para a salvação. Alguns são o quê? Vasos de fato de desonra, que vão ser condenados ao inferno pelos seus pecados. E o Senhor nosso Deus há de salvar os vasos de honra que foram eleitos para a salvação. Então, nós precisamos parar de ser inocentes e ter essa mentalidade de que todo mundo vai para o céu. Não, nós precisamos crescer e entender que o evangelho precisa ser pregado. Você precisa pregar o evangelho para as pessoas, porque a Bíblia diz que se você não pregar o evangelho, o sangue daquela pessoa, se ela morrer, fica nas suas mãos. Não é? Aqui no texto do peregrino, o fiel, quando ele pregou para o falastrão foi embora, o fiel disse: pelo menos eu preguei para ele
para que ele pudesse se converter. A minha parte eu fiz, agora o sangue dele não está nas minhas mãos. Então, eu me alegro muito de ter pregado o evangelho para minha família inteira, seja por vídeo, seja presencialmente, seja por livros, seja por CDs que eu gravava antigamente, áudios de palavras, seja nas festas da família, fazendo orações. Então, você precisa pregar para toda a sua família. Você precisa, então, ser um cristão maduro que não vai viver só querendo ser alimentado. Criança que vive só recebendo, porque ela não consegue produzir, porque ela não consegue se banhar sozinha, ela não consegue se limpar sozinha. Então ela precisa de alguém para estar com ela o tempo inteiro, dando para ela comida, lavando ela, limpando ela. A gente precisa crescer. Então chega um momento que nós precisamos decidir amadurecer espiritualmente. Então você vê, por exemplo, em Efésios capítulo 4, que Deus deu ministério ali. Alguns deu para evangelistas, outros para pastores e mestres, profetas, apóstolos. Que é outra discussão, não existe mais apóstolo, só existiram 12 apóstolos e mais Paulo, tá bom? Não existe mais apóstolo. Mas Deus, ele deu ministério aos homens. Nós temos um ministério diante de Jesus e nós devemos cumprir esse ministério. Jesus, antes de subir para o céu, ele disse: ide por todo mundo e preguem o evangelho. E esse negócio de amadurecimento espiritual é uma coisa tão séria que o que eu quero aqui dizer, que eu vou chegar aqui para vocês agora, é mostrar que somente uma pessoa madura pode dar frutos. Jesus disse que uma árvore que não dá frutos, ela deve ser cortada e lançada no fogo. E isso é uma coisa séria. Nós somos chamados para dar frutos, somos chamados para nos desenvolver espiritualmente. E tem uma coisa também, quando a gente olha o livro de Corinto, você vai perceber então que as próprias brigas que existiam entre os seres humanos, a igreja problemática, a família problemática, era fruto do quê? De falta de amadurecimento espiritual. A falta de maturidade espiritual leva as pessoas a não conseguirem conviver entre si. É por isso que existem muitos cristãos que ainda estão envolvidos em várias brigas familiares, várias brigas pessoais, no trabalho e coisas nesse sentido. Os cristãos maduros, eles são, como Jesus disse, pacificadores. Mateus capítulo 5. E essa é uma coisa muito séria, porque a gente percebe que existem cristãos que eles são tão imaturos que eles não conseguem viver bem nem mesmo com os seus próprios esposas e os seus próprios maridos. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que o marido, se ele orar sem se reconciliar com a sua esposa, as orações não são nem atendidas. Jesus disse que nós deveremos perdoar os que nos ofendem. Ele disse: minha é a vingança. Qualquer vingança que for acontecer vem das mãos do Senhor e não das nossas mãos. A Bíblia diz que devemos perdoar quem nos ofende. Até 70 vezes 7. Então não há um parâmetro de quantos eu preciso perdoar, eu preciso elevar as minhas orações a Deus e perdoar as pessoas ao qual por vezes existe rancor no meu coração. Então o amadurecimento espiritual nos promove uma intimidade profunda com Cristo, e primeiramente com as pessoas mais próximas de nós, como a esposa, o marido, os filhos. Isso é muito importante. Então eu precisava dizer isso a você. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, no verso 18, que não é bom que o homem viva só. Por isso Deus faria para ele uma esposa. Deus, então, ele deu o ser humano para estar em convívio. Mas só é possível haver convívio se houver maturidade espiritual. O pecado destrói relacionamentos. Por isso que Jesus disse que pai vai matar filho, filho vai matar pai, mãe vai matar filho. Vai haver uma bagunça danada. Por quê? Porque essas pessoas elas estão debaixo da lei do pecado. Porque nenhum justo sequer nasceu na terra. E o salário do pecado é a morte.
Então só há uma maneira de nós convivermos em paz com as pessoas à nossa volta. É nós amadurecermos espiritualmente. Uma criança, ela não consegue conviver bem se ela não for ensinada. E é por isso que as pessoas que espiritualmente estão nascendo, elas estão sendo ensinadas o caminho, como elas devem se portar e como elas devem abandonar o pecado, crescer na graça, crescer na oração, né? Mas para nós que temos crescido, nós precisamos conviver bem com as pessoas que estão à nossa volta. Isso é fundamental. Então, a unidade é algo que produz frutos. Basta você perceber que quando você olha para uma pessoa que prega o evangelho, que tem a sua família bem unida, não é? Aquilo ali é luz, é frutos. É frutos que estão sendo dados. E aí você percebe então que ali há uma obra de Deus, né? Alguém disse isso, se eu não me engano foi o Chesterton, né? Se você olha um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, você está vendo a glória de Deus. Então quando você percebe essa unidade, você vê então a profundidade do que é Cristo, né? A profundidade disso. Paulo, quando vai falar do casamento, ele vai falar muito bem sobre a maturidade que nós devemos ter dentro de um casamento, e ele vai falar, por exemplo, que os maridos precisam amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Precisam então de fato saber perdoar. Cristo está sempre nos perdoando. Precisa saber tratar a pessoa de forma equilibrada, de forma abençoada, né? Precisa entender qual é o seu papel dentro do casamento. O homem que é o provedor, é o protetor, o homem que vai na frente, é o líder, é o sacerdote, é o que chama a família para orar, é aquele que então busca a Deus pela família. Isso não quer dizer que a mulher e os filhos não buscam, mas é aquele que vai na frente mesmo. Então essa maturidade ela é muito importante, ela é fundamental, né? Então a mulher, ela entendendo o papel dela, nós não somos machistas nem feministas, nós somos complementaristas. O que isso significa, né? O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Então, a mulher entendendo o seu papel, né, de auxiliadora, de mulher idônea, de mulher então que está debaixo, né, da missão do marido, por isso ela é submissa, debaixo da missão. Ela entende que isso é uma honra, é um privilégio ter um bom marido, protetor, que ama como Cristo ama a igreja, e ela é uma auxiliar, ela é uma mulher então que está sempre junto com o marido. Então é muito importante isso, né? Os dois, quando se tornam uma só carne, isso já é um passo muito importante. Quando você vê, o que eu estou querendo dizer é, um casamento bem estabelecido é a prova de um cristianismo maduro, certo? É a prova de um cristianismo maduro. Isso é uma coisa que nós devemos buscar e é fundamental, né, para as nossas vidas. Precisamos então termos unidade, né, não só na nossa família dentro de casa, mas na família da igreja. A igreja precisa ser uma comunidade onde os irmãos ajudam uns aos outros, onde os irmãos entendem as necessidades uns dos outros, onde os irmãos oram uns pelos outros, e não um lugar onde há fofocas, intrigas, picuinhas, vaidades. Igrejas que deixam essas coisas crescerem são como a parábola que Jesus contou, o joio crescendo junto com o trigo. Nós não somos esse tipo de povo, nós não somos esse tipo de igreja. É por isso que pregar a palavra de Deus, ela vai fazendo com que, de fato, né, de certa forma, seja empurrada para fora aquelas pessoas que não querem a Cristo, mas que querem estar na igreja só por vaidade. Existem igrejas grandes, igrejas ricas que as pessoas vão para fazer negócios, por conveniência, por coisas nesse sentido. E esse não é o papel da fé cristã, né? Então nós precisamos realmente,
amadurecer como igreja, porque uma igreja forte, onde os irmãos entendem que nós nos unimos ali na igreja para cultuarmos a Deus, para entendermos o papel da igreja na nossa vida, que é um papel preponderante, entendemos o que é estar ali com os irmãos, o fortalecimento da fé, e quando a gente se despoja de vaidades, invejas, maldades, maledicência, linguagem imprudente, a gente consegue então ir se aperfeiçoando. Então, maturidade cristã é o que nós estamos precisando e é o que nós vamos orar hoje. Pedir para que Deus nos dê essa maturidade cristã. Existe um tempo de fé, como eu disse. Se você é uma pessoa nova na fé, você conte conosco, com o nosso apoio, porque nós estamos aqui para ajudar você a crescer. Você vai tomar o leite espiritual até chegar o momento de comer comida sólida. Mas, quando essa comida sólida já é para você, você tem que então pegar ela, porque aí então chegou a sua hora. Então, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele nos dê essa graça de nós entendermos as doutrinas mais profundas da palavra, para nós sairmos daquele lugar raso. Existe um texto muito bonito lá em Ezequiel que diz que primeiro ele foi num local onde as águas só davam nos artelhos, né, nos tornozelos. Depois, ele foi mais a fundo, as águas davam nos joelhos. Ele foi mais a fundo, as águas davam no lombo, até que ele foi para águas mais profundas. Nós precisamos de coisas mais profundas em Deus, né? Jesus mesmo disse, aquele que quiser vir até mim, vai beber dessa água. E essa água vai jorrar, vai fazer com que jorre dentro dessa pessoa fontes de águas da vida que vão levar até a vida eterna. Então, chegou o tempo de nós irmos para estas águas mais profundas. Chegou o tempo de nós conhecermos coisas mais sérias a respeito das Escrituras, porque a palavra de Deus, ela não envolve somente papinha, não envolve somente leite, envolve comida sólida. Então nós temos que estar preparados para isso. Então, que nós possamos nos despojar do velho homem, que nós possamos lutar para andar em direção à cidade celestial, que nós possamos mesmo então, amar a Jesus acima de tudo, que Ele seja a coisa mais preciosa para nós. Isso precisa ser algo internalizado dentro de nós, que Jesus é o nosso amor maior, porque a partir disso é que nós vamos entender as demais coisas. Então, vamos fazer essa oração, que Cristo possa então nos aperfeiçoar na nossa maturidade cristã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos orar nesse dia. O tema é maturidade espiritual, maturidade cristã. E eu te peço que eu e os meus irmãos possamos crescer, porque é um tempo de dificuldades, então é um tempo de perseverança e tempo de crescimento. Tempos difíceis fazem homens fortes e mulheres fortes, fazem homens maduros e mulheres maduras. Nós não queremos mais pensar como menino, como menina, raciocinar como menino, como menina. Nós queremos, ó Deus, pensar como homens, como mulheres. Queremos avançar em direção de coisas mais profundas. Queremos, Senhor Deus, abandonar pequenas coisas que por vezes nós ficávamos gracejando com elas. As crianças têm os seus brinquedinhos de estimação. Nós precisamos andar porque nós temos uma missão. Nós precisamos produzir. Nós somos espiritualmente adultos e pessoas precisam ouvir a sua palavra. Nós precisamos entender o peso do evangelho que está nas nossas mãos. Nós queremos ir a águas mais profundas. Nós queremos de fato, Senhor, que do nosso interior jorre fontes de águas da vida. Como aquela mulher, a mulher samaritana, que quando ouviu a tua palavra e viu que tu eras um profeta, o Cristo, foi até a cidade e pregou para a cidade inteira, que foi até ti, ó meu Jesus, e ouviu a tua palavra. Ah, Senhor,
nos ajude a valorizar mais, ó Deus, a pregação da palavra, viver bem com os irmãos da fé, viver bem no relacionamento, nos relacionamentos pessoais, do que ficarmos, ó Deus, gracejosos com coisas como as bênçãos que o Senhor dá, os milagres que o Senhor dá. São os imaturos que pedem sinais, Senhor, porque aqueles que são imaturos estão ainda em busca de sinais. Os que têm fé creem na palavra, os que têm fé perseveram, os que têm fé sabem que tudo está no controle de Deus, os que têm fé sabem que tudo que nós estamos passando é para a glória de Deus e para o nosso fortalecimento. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos aperfeiçoando, porque a nossa casa não está na areia, mas está na rocha, e nós vamos cumprir a sua palavra. Nós somos daqueles que praticam, porque a nossa fé precisa ter obras, porque fé sem obras é morta. E que haja, então, obras na nossa fé. E que os meus irmãos cresçam espiritualmente, que eu possa crescer, que a minha família cresça, que a família dos meus irmãos que me ouvem cresçam também. E que nós possamos caminhar em direção à cidade celestial. E que a feira das vaidades não nos domine. E que os pecados, Senhor Deus, não sejam coisas ao qual nós ficamos alimentando no nosso coração, mas que nós as entreguemos tudo aos teus pés, porque o Senhor é aquele que nos dá a graça da santificação e nos ajuda nessa trajetória. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então essa é a palavra. Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Se você é espiritualmente maduro, você sabe disso, que Deus está no controle de tudo. Não murmure, não reclame. Saiba que Deus sabe o que está fazendo e Ele está fazendo muitas coisas boas dentro de nós nesse período, se é que nós temos escutado a voz do Espírito. Escute o Espírito tem falado conosco por meio da pregação da palavra. Então, que Deus lhe abençoe, contribua com a igreja para a gente continuar o ministério, contribua, as contas estão aí, e que o Senhor então possa te abençoar e possa te ajudar em tudo que você precisa. Um grande abraço, nós estamos juntos nessa batalha.